Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Eu estou aqui hoje com meu esposo Olá, bom dia para você. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. e o tema dessa semana é Finalizando a Obra. O texto que se encontra em Marcos 16:15 diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Jesus, assim, mais conhecida, né? Porque é uma obra de salvação, uma obra de evangelização em todo o mundo e a toda criatura, porque Deus não faz acepção de pessoas. O texto inspirado diz: Aqueles que se alegram com a preciosa luz da verdade devem sentir um ardente desejo de a proclamarem por todos os lugares. Então, é, é automático. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente não consegue ficar guardado só para a gente. A gente vai refletir isso através das nossas maneiras, através da nossa fala e através das nossas roupas, através de tudo que a gente vai dar um jeito de transmitir Jesus. Isso é ser cristão. Isso é ser semelhante a Cristo. E desta forma, o evangelho é pregado na sua totalidade, né? Porque quando eu só falo, é uma forma de se pregar o evangelho. Quando eu dou os meus recursos para os missionários levarem o evangelho, é uma forma também de eu pregar o evangelho. Existem muitas formas, mas Deus deseja que nós desempenhamos na nossa totalidade, com todas as nossas forças, a obra do Senhor. O tema para hoje diz assim: atendendo o clamor macedônico. A primeira pergunta diz: embora a literatura seja uma poderosa ferramenta missionária, que passos devemos seguir para completar a comissão evangélica? Meu amor. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 28, fala sobre a ordem que Cristo nos dá. Aqui ele dá uma ordem. Jesus fala ide. Aqui está no imperativo. Não é um pedido que Jesus está fazendo, mas é uma ordem. Ele está deixando claro que a gente precisa ir e pregar o evangelho, ensinar a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele afirma o seguinte: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, além da literatura, da página impressa, nós temos que nos dispor a pregar o evangelho, a pregar a mensagem para as pessoas que estão à nossa volta. Isso mesmo. E a segunda parte da pergunta diz: como podemos satisfazer essa necessidade de diligentes obreiros do evangelho? Aqui em Isaías 52 diz que quão suave são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas e que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz em Sião, o teu Deus reina. Então nós podemos entender que para se pregar o evangelho é necessário ter pessoas dispostas e prontas para irem a todos os lugares, a todos os momentos, em todas as circunstâncias, levar a mensagem para as pessoas que estão à nossa volta. Então, hoje, na nossa igreja, por exemplo, nós temos missionários, pessoas que se dedicam exclusivamente à obra. Que quando chega o momento, elas são enviadas para uma outra cidade, para um outro estado, e muitos vão para fora do país anunciando o evangelho. Então, você, onde você está, você pode pregar a mensagem no seu trabalho, em casa, para os seus vizinhos, mas talvez você não tenha a condição de sair por aí, de uma cidade a outra pregando. Então, existem pessoas que Deus chama para fazer esta obra e anunciar o evangelho aos demais. E é uma obra muito importante, né? E a nota, ela fala especialmente sobre isso, resumindo aqui, ela fala sobre como é importante, né, nós darmos fielmente os nossos dízimos para ajudar a obra do Senhor. E se nós realmente fizéssemos essa obra sem negligência, a obra do Senhor não iria sentir nenhum prejuízo. Então, requer a nós analisarmos e examinarmos para ver se estamos sendo fiéis a Deus neste quesito. Mas também ela faz menção de como é importante o pregador vivo, né? Nós precisamos desenvolver os nossos dons e desempenhar
os nossos papéis de pregação do evangelho em tudo aquilo que precisa, inclusive o pregador vivo, né? Pregar o evangelho através das nossas palavras também e ajudar assim as almas que estão precisando de ouvir as boas novas da salvação. E o texto de Mateus eu acho muito interessante que ele diz, Jesus falando, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e de ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, é uma obra que precisa ser feita. E essa obra precisa do pregador, pessoalmente. Porque Jesus mandou, Jesus ordenou que o pregador, ele ensine essas novas almas que aceitaram a ele a obedecer todas as coisas que ele nos mandou. Então, precisa, sim, de pessoas. A seara precisa de obreiros. Vamos, então, para a segunda pergunta, que diz: que obra urgente precisamos fazer? A obra urgente, de forma bem resumida e direta ao ponto, está em Marcos 16:15, nós já comentamos aqui, mas diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta é a obra urgente que precisamos fazer, até porque o objetivo do evangelho, o objetivo do sacrifício de Cristo aqui nessa terra, é para conceder a todas as pessoas a oportunidade de salvação. E elas só terão essa oportunidade a partir do momento que elas ouvirem a respeito de um Salvador. Então, a gente precisa ir e pregar a mensagem aos que estão à nossa volta. Então, assim como o evangelho nos beneficiou, há almas precisando do evangelho. E está nas nossas mãos levar as boas novas para essas pessoas, né? A inspiração cita até a África, a China, a Índia, milhares e milhões que estão precisando ouvir o evangelho. E falando sobre finanças, se eu não posso ir até a África, a China ou a Índia pregar o evangelho, eu posso enviar os meus recursos. E a obra de Deus lá vai ser abençoada por causa dos recursos que eu daqui enviei para lá. Então não há desculpas para não pregar o evangelho. Você pode pregar para aquelas pessoas que estão bem próximas de você, ou indiretamente você prega a mensagem quando você envia seus recursos para outros lugares. Isso mesmo. Então, que Deus possa tocar no nosso coração, né? Com esse desejo de levar o evangelho às outras pessoas e que possamos fazer isso com todo o nosso coração. Até mais. Tchau, tchau.